Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Somente até aqui, oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos pelos louvores aqui entoados. Mas eu te peço, ó Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua espada, Senhor, a tua palavra, que é a espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, que a tua palavra possa rasgar os nossos corações, e que nós possamos guardar a tua palavra, para não pecarmos contra ti. E eu te peço, Senhor, que a semente que for semeada essa noite produza frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna, que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. E fica conosco mais uma vez, e que teu nome seja glorificado essa noite, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Irmãos, esses dias, Deus, Ele me deu um sonho. Nesse sonho, é como se eu estivesse correndo, sabe aquelas corridas que faz no dia 31 de dezembro, corrida de São Silvestre? Eu estava correndo, naquele mesmo formato de corrida ali, mas só que eu estava em uma estrada escura, uma estrada estreita, a qual eu não via ninguém na minha frente correndo. E eu corria, mas só que quando eu olhava para o lado, eu não estava sozinho. No sonho, o meu pai estava correndo do meu lado. Ele corria do meu lado ali. E na contramão, eu via pessoas vindo na minha direção, que me começou a dar medo, porque era escuro, era como se fosse eu correndo de madrugada, fazendo uma corrida de madrugada. E eu, neste momento, ainda correndo, eu virava para o meu pai e falava assim: olha, aquele pessoal ali é suspeito, né? Vamos tomar cuidado. Ele só balançava a cabeça, ficava quieto. E um pouquinho lá na frente, irmãos, aparecia, era cachorrinhos, muito bonitinhos, era como se fosse um pitbull filhote. Eles eram pequenininhos, eles vinham na minha direção, sabe quando um cachorro filhote quer te morder, que você acha graça? E eles vinham na minha direção querendo morder, só que eu estava correndo. Aí eu começava a pular aqueles filhotes. Eu pulava eles, saltava eles, e continuava correndo. E acabou o sonho. E naquela semana, eu lembro que na semana que eu tive esse sonho, irmãos, pensa numa semana que parece que todos os problemas resolvem aparecer na mesma semana. Problema no trabalho, problema financeiro, problema com carro. Irmãos, uma tribulação, uma luta que eu estava orando, falei: Deus, eu não aguento, Deus. Parece que tudo resolveu aparecer na mesma hora. E eu estava orando. Falei: Deus, que luta é essa? Por que está vindo isso? E o Espírito Santo me fez lembrar do sonho. Ele falou: lembra do sonho que eu te dei aquele dia? Falei: lembro. Então, essas tribulações que você está falando que não aguenta, é aqueles cachorrinhos no caminho. São apenas cachorrinhos. São apenas cachorrinhos querendo parar a tua corrida. Mas lembra que no sonho eu estava do teu lado? Lembra que no sonho você falava comigo aquilo que você tinha o temor? E eu estava do seu lado no sonho? É assim nesse momento. E eu percebi, irmãos, que mesmo diante de uma grande adversidade, o Senhor está conosco.
Deus está correndo do teu lado. Você não está sozinho neste caminho. Você não está sozinho nesta caminhada. Por mais que o caminho pareça estreito, apertado, é dificultoso, mas o Senhor está correndo do teu lado. Você não está sozinho. É isso que ele estava dizendo para mim naquele sonho, é o que eu quero dizer para você. Você não está correndo sozinho. Como foi cantado aqui essa noite, o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que está do teu lado. Por isso nós podemos dizer, igual o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor, Ele corre contigo, o Senhor corre do teu lado, não há o que temer. Você não precisa temer o futuro, você não precisa temer as adversidades que virão, porque o Senhor está do teu lado para te garantir a vitória, o Senhor está do teu lado para te dar livramento, o Senhor está do teu lado para garantir que você vai atravessar e chegar do outro lado. O Senhor está com você. Deus está do teu lado, você não está sozinho, é Ele quem garante a caminhada, foi Ele que nos colocou neste caminho, irmão. Então confia nele, confia na direção dele. Você pode dizer, mas esse caminho é estreito, é apertado, é difícil, mas Ele quer você neste caminho. O caminho que conduz à salvação é um caminho estreito. Nós que gostamos de facilidades, nós que queremos um caminho fácil, mas Deus, Ele tem um caminho no meio da tormenta, Ele tem um caminho no meio do mar vermelho. Deus, Ele tem um caminho reservado para mim e para você, a qual se você andar no caminho que Deus reservou para você, você vai estar seguro. Você vai estar seguro, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque o caminho já está aberto, Ele já inaugurou este caminho, esse caminho da cruz, Ele foi na frente para te garantir a vitória. Esse caminho Ele já trilhou. Por isso que nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, porque esse caminho, Ele já abriu este caminho para você e para mim. Nós é que muitas vezes duvidamos, da palavra de Deus, mas este caminho, Ele já garantiu a vitória, continue no caminho. Você não tem o que temer, irmãos. Pode vir pedra, pode vir qualquer dificuldade no seu caminho, Deus está do teu lado, Deus está com você, e Ele diz, olha, e Ele dará ordens aos teus anjos ao teu respeito, você não está sozinho. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, porque Deus está do teu lado. O Senhor dá ordens aos teus anjos ao seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e para que você não tropece em pedra alguma. Nós temos o céu torcendo por nós, o céu está torcendo por você, o céu contempla a tua adversidade, as tuas lutas, o céu está torcendo por você. O seu nome está sendo comentado lá no céu. Assim não foi com Jó? Satanás ali rodeando a terra, chega até diante de Deus, e o próprio Deus dá testemunho de Jó, dizendo, você viu meu servo Jó, homem temente, que se desvia do mal? Satanás estava de olho nele há muito tempo. Ah, mas também, né, Senhor, o Senhor dá tudo para ele. Você não está sozinho. O céu se alegra por você, irmãos. A cada adversidade que você vence,
o céu se alegra por você. A cada tentação que você recusa, o céu se alegra por você. Por isso que diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende, porque o céu está torcendo por você. Deus, ele se alegra do teu caminho. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que tropece e caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com as mãos. Ainda que você tropece no caminho, você cai, você não vai ficar parado, você não vai ficar prostrado, porque é o Senhor que te coloca de pé. É o Senhor quem te levanta no caminho. É o Senhor quem te sustenta no caminho. Então não há motivos para parar. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E Deus dizendo: continua, eu estou contigo, continua, não para. Não para que eu estou do teu lado. Você pode não estar vendo, mas você pode ouvir a voz do Senhor. Você pode não vê-lo agora, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus que fala contigo. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus que fala com você. Ouça a voz do Espírito Santo. Deus, ele fala aos nossos corações, irmãos. Aquilo que você precisa, clame a Ele. Aquilo que você teme, ore. Que todas as suas necessidades estejam diante de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos a ferramenta de lado que Deus nos deu? Uma ferramenta poderosa que é a oração. Quantas vezes? Esses dias, Benjamin, quando muda o tempo, ele tem uma tosse alérgica. E ele já estava uns 2 dias tossindo, dando remédio, e ele não parava de tossir. E sempre a tosse aumenta durante a noite. E um pouco antes de dormir, já era o 2º dia, e ele não parava de tossir. A Fernanda falou para mim: usa a autoridade que Deus te deu e ora por essa criança, o filho é teu. Você é o presbítero, ora por ele. Eu falei assim: tá bom, eu vou lá orar, né? Já é, sabe aquele desespero de mãe que já não sabe o que fazer? Falei: tá bom, senhor. Eu fui lá no sofá, sentei do lado dele e comecei orando. Fui orando. Falei: Deus, cura, Deus, cura. Não sabemos mais o que fazer, já demos remédio, Senhor, e nada. E continuou orando, e foi orando, orando. E ele tossindo, eu continuei orando. E ele tossia mais, eu continuava orando, orando, orando. Falei: Deus, cura, Deus, trabalha. O Senhor é poderoso. Eu continuei orando, fiquei orando ali uns minutos com ele. Irmãos, de repente ele parou de tossir. Ele parou de tossir. A noite toda ele dormiu em paz. Ele não tossiu. E no outro dia não estava tossindo de novo. Eu falei para ela: você viu que ele parou de tossir? Ela falou: Deus responde oração. Quantas vezes a gente tem, irmãos, o poder de Deus disponível, e a gente sofre porque não usa o poder de Deus, porque não deixa de acreditar e só vai por meios humanos. Mas não, irmãos, usa a ferramenta que Deus te deu, ore, entra no teu quarto, fecha a porta e ore, porque Deus, ele fala contigo, Deus responde a tua oração, Deus, ele ainda abre portas, Deus ainda cura, Deus ainda multiplica, Deus ainda provê aquilo que você precisa. Então ore, e ouça Deus falar contigo. Por quê? O que acontece muitas vezes? Nós já temos o nosso caderno de oração. Você já entra falando: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, daquilo. Dá o seu tempo, amém. E vai embora. Irmãos, não é por nada não, mas ou coisa chata é você estar do lado de gente que só fala, né, irmãos? Que ela fala e não deixa você falar, né? É um assunto no outro, você vai falar, não, ela já te corta e começa a falar de novo. Eu lembro que
quando eu ia o patrulheiro, tinha uma menina, mas ela falava, era daqui no centro de Sumaré falando. Irmãos, eu já estava tão enjoado de ouvir ela falar, que eu colocava o foninho, né? Ligava a música, eu falava, pode falar aí, porque não precisava responder mesmo, e ela falava, daqui até o centro, e eu ouvindo a música, porque pessoa chata não deixa você entrar na conversa. Irmãos, quantas vezes nós somos chatos com Deus? Deus, Ele quer falar contigo e você não dá tempo de Ele falar, você não dá tempo de Ele responder, Ele quer responder a tua oração. Então esteja com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Quando você falar com Ele, não é um monólogo, é uma oração. Ele vai responder a tua oração, Ele vai te dar uma direção, porque Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Pai. Então ore, espere o Senhor responder. E ele prossegue dizendo, deixando todo o embaraço. Porque nós estamos em uma corrida, nós estamos correndo, nós não temos tempo a perder. Cada passo, cada minuto, cada segundo é importante na corrida, faz toda a diferença. E ele diz, deixe todo o embaraço. Por isso que Paulo ele diz a Timóteo, todo aquele que milita não se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas quantos estão embaraçados com negócios dessa vida? Quantos começaram a corrida e se embaraçaram no meio do caminho e pararam por embaraços? Por embaraços. Deixaram o caminho, pararam no caminho porque se embaraçaram. Irmãos, e o embaraço pode ser uma atitude sua errada. O embaraço pode ser uma amizade errada. O embaraço pode ser uma conversa errada. O embaraço pode ser uma decisão que você tomou sem a direção de Deus. O embaraço pode ser algo simples, no momento que acontece, porque você não vigiou, aconteceu. Mas o Senhor está te dizendo essa noite, deixe esse embaraço e volte a caminhar. Deixe o embaraço e volte a caminhar. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que se humilhar, se humilhe na presença de Deus, mas não deixe que os embaraços atrapalhem a tua caminhada. Deus ele diz para a igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, conheço a tua perseverança, que você tem suportado as aflições, eu conheço os teus trabalhos, que são maiores do que os trabalhos anteriores, porém eu tenho uma coisa contra ti, que deixastes o primeiro amor. O Senhor ele diz, olha, lembra onde você caiu, lembra onde você se embaraçou, lembra onde você errou e se arrepende. Não continua caminhando desse jeito, não continua caminhando dessa forma, volta, lembra aonde você errou, lembra aonde foi que você se embaraçou, volta para o caminho, não continue no caminho embaraçado. Por quê, irmãos? A diferença faz lá na frente. Talvez 1 centímetro aqui, não é nada, mas 1 centímetro na rota de um navio faz ele parar em um outro continente. 1 centímetro na rota de alguém que está correndo uma corrida faz ele errar a chegada. 1 centímetro faz toda a diferença. Então o Senhor está dizendo, não continue neste caminho, lembra onde você errou, lembra onde você falhou e se arrepende, volta para o caminho do primeiro amor, volta para o primeiro amor, volta a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque muitas coisas querem nos embaraçar, muitas coisas nessa vida fazem os nossos olhos brilhar, e a gente acaba se embaraçando, sem perceber. Você acha que está bem,
mas não está. Está indo num caminho totalmente errado. Eu lembro que, certa vez, eu comecei a estudar muito sobre investimento, finanças, sobre questão de renda. E eu estudava, fiquei estudando. Acordava de manhã já estudando, passava o dia, chegava à noite, ficava só pensando nisso. E o Espírito Santo, um dia que eu estava em casa, foi um feriado, eu estava sozinho, e eu decidi que aquele dia eu ia dedicar ao Senhor, em oração, em leitura da palavra. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo: Nil, não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Porque ou você vai amar um e você vai desprezar o outro. Então não dá para servir a Deus e as riquezas. É pecado você ser próspero? Não é pecado. Pecado é quando você coloca a prosperidade acima de Deus dentro do teu coração. Quando você coloca os teus planos, as tuas metas pessoais aqui na terra, acima da vontade de estar na presença de Deus. Isso se torna um ídolo dentro do teu coração, se torna uma idolatria. E quantos têm deixado o caminho por se embaraçar com coisas dessa terra? Não é pecado a pessoa ser rica. Pecado é amar o dinheiro. O jovem rico que se achegou diante de Deus diz: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor diz: obedeça os 10 mandamentos. Sei lá, honra o teu pai e a tua mãe. Ele fala: tudo isso eu tenho feito. Mas ele sabia que havia um embaraço dentro do seu coração. E ele queria que Jesus desse uma colherzinha de chá para ele. Não, continua assim. Não, pode continuar. Está tudo certo, lá no final a gente resolve. O Senhor disse: se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem. Aquele era o embaraço daquele jovem. Ele amava os bens dessa terra. Vende tudo que você tem. Dê aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu. E me segue. Irmãos, que chamado era aquele? Jesus estava chamando ele para ser um dos discípulos. Quem sabe o futuro apóstolo do Senhor. Mas aquele homem, porque estava com o coração embaraçado, ele se ausentou, ele se retirou triste, porque ele amava mais o embaraço do que a Deus. Então, irmãos, o embaraço é tudo aquilo que você coloca acima de Deus na tua vida. E a palavra de Deus diz: deixe o embaraço essa noite. Deixe o embaraço essa noite, porque o que o Senhor tem é muito maior para mim e para você. Porque o final da caminhada vai ser muito melhor. A recompensa da caminhada vai ser muito melhor no final. Então deixe todo o embaraço. Ele prossegue dizendo: deixe o pecado que tão de perto te rodeia. O pecado está muito próximo, ele está a um pensamento do teu coração. Pecado está a um pensamento e ele é muito rápido. É só você dar uma brecha que ele está ali disponível para você. Está muito próximo. E o Senhor diz: deixe o pecado. Deixe o embaraço e deixe o pecado. Paulo, ele fala na sua carta aos Coríntios que aqueles que correm em estádios, muitos correm, mas um só leva o prêmio. Aquele que luta, de tudo ele se abstém, para receber uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. E ele prossegue dizendo: assim, eu corro, não em vão. Assim, eu combato não como batendo no ar, mas eu subjugo o meu corpo. Eu reduzo a servidão. Eu esmurro o meu corpo, para que de alguma forma eu pregando aos outros, eu não possa ser reprovado lá na frente. Paulo, ele diz: olha, a forma que eu tenho de vencer o pecado é crucificando a minha carne em Cristo. É esmurrando o meu corpo, crucificando em Cristo.
Porque, irmãos, o Espírito, Deus faz reviver o teu espírito de novo. Quando você aceita Cristo, quando você nasce de novo, a tua alma, ela volta a amar o Senhor, mas o corpo é caído. O corpo quer as coisas dessa terra. O corpo ama os prazeres dessa terra. O nosso corpo, ele quer o pecado. Mas o que você deve fazer? Crucificar ele na cruz. Por isso que Paulo, ele diz: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Todas as paixões carnais eu coloquei na cruz. Porque enquanto você estiver vivo aqui, irmãos, o teu corpo, ele vai lutar para viver no pecado. Mas é tua obrigação crucificar o teu corpo. É nossa obrigação deixar o pecado que nos atrapalha. É nossa obrigação se afastar do pecado. Então crucifique a tua carne. Muitos dizem: mas se eu for para a igreja, o Senhor vai me aceitar. Vai te aceitar, mas você tem que nascer de novo. Fala para qualquer um, você vai ter que nascer de novo. E outra, para entrar no céu, você vai ter que crucificar as tuas paixões carnais, para que a glória de Cristo, para que Cristo seja gerado dentro de você, para que você prove da plenitude de Cristo. E se errou e se pecou, limpe-se no sangue de Jesus, não permaneça no pecado por nem um segundo. Não aceite o pecado na tua vida por nem um segundo. E ele prossegue dizendo: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corra com paciência. Esses dias eu estava assistindo o Peregrino, e o Peregrino lá em desenho, achei muito engraçado. Chegou uma hora que chega a intérprete para ele e fala: olha, eu vou te falar aqui, siga o caminho da paciência, porque tem o caminho da paixão, que nós queremos as coisas o aqui e o agora, nós queremos agora, mas vá pelo caminho da paciência. E num determinado momento do caminho, há uma bifurcação, há uma placa dizendo caminho da paixão, caminho muito bonito, o sol, caminho grande, a qual todo mundo escolheria aquele caminho. Só que havia o caminho da paciência, o caminho feio, irmãos. Era uma estrada de terra, toda cheia de pedras, uma montanha enorme que ele tinha que subir. Ele falou: caminho da paciência e o caminho da paixão, caminho das coisas agora, o que eu faço? Aí ele lembrou do conselho da intérprete no filme. Ele falou: vou por esse caminho, parece mais difícil, mas eu vou por esse caminho. E quando ele andava pelo caminho da paciência, no começo era difícil, porque ele tinha um peso nas suas costas, que ele começou a subir, era uma montanha. Só que à medida que ele dava passos, aquele peso foi desatando das suas costas, e o peso que estava nas suas costas caiu, e quando ele percebeu, ele estava com umas vestes novas. Irmãos, é essa palavra aqui que diz: corramos com paciência o caminho que nos está proposto. Não existe atalho para o céu. Não existe atalho, há só um caminho. O caminho que o Senhor reservou para mim e para você é o caminho da cruz. O caminho que Jesus passou foi o caminho da cruz. Então continue nesse caminho, carregando a tua cruz. Ah, é pesado. Pesado é ir para o inferno. Pesado é perder a salvação. Pesado é perder a vida eterna. Isso sim é pesado. Agora aqui, irmãos, ele está te ajudando no caminho. Ele está do teu lado no caminho. Por isso que a palavra de Deus, ela prossegue dizendo que, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, quando você se sentir cansado,
Quando você se sentir sobrecarregado, dizer: Senhor, não estou aguentando, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da tua fé. Quando você estiver olhando demais para o teu problema e dizer: Senhor, eu não consigo vencer esse problema. Quando você estiver olhando demais para as tuas limitações e dizer: eu não posso, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da tua fé. Você é pequeno, mas Ele é grande. As tuas forças se acabam, mas o poder de Deus não se finda. Ele não muda. Ele dá força àquele que está cansado. Renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Jesus, no momento da sua crucificação, irmãos, que as pessoas diziam: se tu és o Filho de Deus, desça daí, salva-te a ti mesmo. Irmãos, naquele momento da cruz, a qual ele sentia o peso do pecado esmagando ele, qual ele mesmo disse: Pai, por que me desamparastes? Ele sentia o peso do pecado, do desamparo, da ira de Deus, e aquelas pessoas rindo, fazendo chacota dele. Diz que ele suportou a cruz, porque ele viu a recompensa. E sabe qual é a recompensa de Jesus? Salvar eu e você. A tua salvação é a recompensa de Jesus. Lá na cruz ele olhou para eu e você. Ele diz: eu não posso desistir agora, porque eles precisam de mim. Eu não vou desistir agora, porque eu amo ele, eu amo a Maria, eu amo Pedro, eu amo João, e eu quero que eles estejam comigo no reino dos céus. Eu não vou deixar eles indo para o inferno. Eu amo eles, por isso ele suportou a cruz. Foi por amor que ele suportou a cruz. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, porque, irmãos, nessa caminhada a gente pensa assim em desistir. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, que eu falei agora, eu falava assim: eu sou crente agora. Todo mundo eu falava: eu sou crente. Mas eu ficava perguntando: será, até quando que eu vou dizer que eu sou crente? Será que eu vou conseguir até o final? Será que eu vou passar vergonha? Sempre me fazia essa pergunta. Porque, irmãos, a gente é fraco, a gente é falho, nós somos pecadores, nós somos tentados todos os dias. E eu lembro que quando eu me batizei, e eu saí das águas do batismo, eu olhei para mim e falei: parece que nada mudou. Eu continuo ainda falho e pecador. Será que eu vou conseguir ir até o final? Irmãos, já tem mais ou menos 12 anos que eu aceitei a Cristo, eu me batizei em 2010. Eu já vi muita gente começar e parar. Eu já vi muita gente desistir no meio do caminho. Eu já vi pessoas que estavam andando antes de mim, que começaram a caminhar com Cristo antes de mim, mas retrocederam, voltaram, abandonaram o caminho. Mas o que acontece, irmãos? O que acontece é que nós somos fracos. Quantas vezes eu já pensei em desistir? Quantas vezes eu já pensei em parar? Quantas vezes eu já pensei: eu vou abrir mão de tudo e vou embora, vou sumir, vou desaparecer? Já aconteceu. Por quê? Eu sou um ser humano, eu sou falho. Irmãos, mas quando eu lembro de Cristo, eu digo: Ele me amou primeiro. Tudo o que Ele fez foi me amar. Ele nunca me decepcionou. Ele nunca descumpriu aquilo que Ele prometeu. Ele sempre foi fiel para comigo. Por conta do que as outras pessoas fizeram, por conta das minhas atitudes, eu vou abandonar a Cristo? Irmãos, foi aí que eu percebi que, assim como os discípulos, eu disse: Senhor, para onde eu irei?
se só tu tens a vida eterna? Não há alegria maior no mundo do que estar na presença do nosso Deus. Não há prazer maior do que sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não há futuro que eu imagine sem Ele, porque sem Ele nada existe, porque por Ele todas as coisas foram feitas. Então o segredo para continuar a caminhada até o final é amar a Cristo acima de todas as coisas. E quando você olha para Cristo, e quando você ama a presença dEle, você suporta a cruz, você despreza a afronta, diz: eu vou passar por essa afronta, eu vou suportar a cruz porque eu amo a Cristo, a minha recompensa está nele, eu vou chegar até o final porque eu amo Ele, porque quem me chamou foi Ele, não foi homem, quem me prometeu foi Ele, quem vai me dar o meu galardão é Ele. Então, irmãos, não desista, não desista, porque o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não muda, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele está todo momento do teu lado, com os braços abertos, te ajudando. Então, se você se decepcionar no caminho, não conte a Ele as suas decepções, porque Ele só te amou, Ele só te fez bem. Porque muitas pessoas, mas se Deus, irmãos, Deus Ele morreu por mim e por você. Para com isso, os homens são falhos, os homens erram, pecam, mas Ele não pecou, Ele não falhou, Ele morreu por mim e por você. E como eu almejo, irmãos, assistindo aquele filme do Peregrino, o dia que eu vou dizer igual Paulo: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Oh, irmãos, como eu almejo chegar ao fim da caminhada e ouvir a voz de Jesus dizendo: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Oh, irmãos, como eu aguardo esse dia, como eu espero esse dia. Então, a leve, momentânea tribulação que você passa aqui é nada, é leve, diante da glória que está reservada para mim e para você. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar. Não pare no caminho. Deixe o embaraço, deixe o pecado e olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Senhor, Tu és o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não muda, a Tua palavra não muda. Senhor, meu Deus eterno, renova as nossas forças essa noite. Que todo aquele que está cansado, todo aquele que está pensando em parar, todo aquele que parou a caminhada, que ele volte a caminhar, que ele volte a andar contigo, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Senhor, renova as nossas forças, para que nós possamos continuar caminhando, para que nós possamos continuar rompendo em fé, vivendo a Tua vontade, vivendo o Teu querer, que nós possamos chegar até o final, assim como Paulo chegou, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus eterno, que nós possamos tomar a nossa cruz todos os dias e te seguir, que nós possamos, ó Senhor, seguir os teus passos, a cada passo estar contigo até o final, ó Senhor. Meu Deus eterno, se tem algo nos embaraçando, se tem algo, ó Senhor, que está nos tirando do teu caminho, revela aos nossos corações, mostra o que precisamos consertar, mostra o que precisamos corrigir. Senhor, meu Deus eterno, se há algum pecado, ó Senhor, que estamos caindo, purifica
purifica-nos de todo pecado, liberta todo aquele que está preso, todo aquele que está preso no pecado, na prática do pecado. É o que nós te pedimos, ó Senhor, e nós aguardamos a coroa que está reservada para cada um de nós. Nós esperamos chegar, ó Senhor, meu Deus, um dia lá no céu e receber a coroa que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É o que desde já te louvamos, te engrandecemos e te glorificamos para todo sempre. Amém.